Amigos e minhas amigas, hoje, dia 30 de junho de 2020, eu quero fazer umas ponderações aos meus amigos e às minhas amigas sobre a questão da curatela, também chamada interdição, para ficar fácil de as pessoas entenderem de que se trata. Para resumir, ficar bem simples de entenderem, o processo de interdição ou de curatela, ele se destina a o juiz dizer que uma pessoa X, para ficar bem simples o entendimento, uma pessoa X está sem condições de administrar os seus bens, os seus rendimentos, e essa pessoa é interditada depois de um processo, no final de um processo. Mas já há sempre um pedido de curatela provisória. A pessoa normalmente que entra com a ação pretendendo a interdição da outra, ela pede para ser nomeada curadora de início já, para administrar os bens, os rendimentos. Então, eu comecei a trabalhar especificamente agora nessa área de família, a partir do dia 16 de setembro do ano passado, de 2019. Então, em 16 de setembro deste ano, eu completarei um ano na primeira vara de família de Juiz de Fora. E quero contar certas coisas para vocês que me ensejaram, inclusive, a escrever um outro livro, que é o meu livro de número 192, chamado Temas de Direito de Família, que está pronto, com prefácio de Reinaldo Ximenes Carneiro, mais um prefácio dele, e só não foi lançado por causa da pandemia. Mas eu quero falar para você sobre a questão da curatela. Eu tenho, na primeira vara de família, mais de 600 casos de curatela. É muita coisa. Mais de 600 casos de curatela. Cada um dos outros juízes de varas de família, aqui de Juiz de Fora, deve ter mais ou menos isso. Então, entre os processos em andamento e os encerrados, a gente teria mais ou menos 2.500 casos de curatela aqui em Juiz de Fora, entre processos em andamento e arquivados. A população de Juiz de Fora é de 600 mil habitantes, então eu acho um número muito elevado. E notei na última semana, nos últimos 7 dias, 4 casos de curatelados provisórios que faleceram. 4 casos, em uma semana mais ou menos. Eu já tinha detectado que cerca de 60% das pessoas com interdição provisória vêm a óbito, ou seja, falecem antes da sentença. E entendo que isso ocorra, talvez, ainda não tive uma certificação médica sobre isso, talvez devido ao abalo emocional da pessoa que se vê impedida de assumir o comando da própria vida. A maioria dos casos é de pessoas portadoras de doença mental e
já tive 4 casos de certificação de que as pessoas não eram doentes mentais. Então, eu me pergunto, por que tantas interdições? Tantas interdições. E verifico, baseado na experiência que eu vivi, quando criança, quando menino, eu vi na nossa casa, meus pais Antônio de Arruda Marques e a minha mãe Mites da Silva Marques, em uma certa época moraram lá em casa 13 pessoas. E era uma casa pequena. O meu avô Lino tinha problema de Parkinson muito grave e chegou a falecer com 60 anos de idade. E faleceu lá em casa. A minha avó Ana, mãe do meu pai, o avô Lino era o pai do meu pai, a avó Ana faleceu muitos anos depois, totalmente cega, e ninguém pensou em fazer outra coisa a não ser acolher esses parentes que tinham doenças graves. Hoje em dia eu vejo a impaciência dos filhos e noras e genros com relação aos mais idosos que são doentes, e a precipitação em internar essas pessoas nas chamadas casas de repouso. Que nome mais sem vergonha, me desculpem, a nome mais hipócrita. Repouso, sendo que o repouso do idoso tem que ser na sua casa. A minha mãe faleceu com 82 anos, morando na própria casa dela. Eu, inclusive, cheguei a morar com ela nos últimos tempos, durante cerca de 1 ano, e alguém falava que ela tinha problema de Alzheimer. Mas comigo ela conversava normalmente. Esquecia uma coisa ou outra, mas a gente ria muito e falava: mãe, a senhora não tem que ficar se lembrando do aniversário de ninguém, tem que se lembrar do seu, e o resto não interessa. O importante é não se esquecer do seu aniversário. Ela ria muito, falava: meu filho, você é muito engraçado, e a gente ria muito, e ela se lembrava de muita coisa e a gente conversava muito. Nenhum de nós pensou em interdição, e eu nunca concordaria com isso de jeito nenhum se alguém pensasse. E vejo a quantidade de pessoas querendo interditar seus pais, cônjuges querendo interditar seus cônjuges, sendo que os pais é que nos deram a vida. Eu tenho aqui à minha frente o retrato da minha mãe e tenho lá no fórum o retrato do meu pai. E não consigo entender como alguém queira interditar o pai ou a mãe, que lhe deram a vida, que os sustentaram, que passaram noites e noites sem dormir para lhes dar o apoio, o cuidado, e agora no final da vida são colocados em chamadas clínicas de repouso à força. Sei do caso de um filho que chamou a mãe para dar um passeio. É um processo isso. Levou-a a um médico e quando ela acordou, depois de ter tomado uma injeção, estava internada em uma clínica de repouso. Ficou 2 anos lá.
até que apareceu um outro parente que se interessou em cuidar dela e eu mudei o curador, que nem aqui em Juiz de Fora morava, e deferi a curatela a essa outra pessoa. E existem casos horrorosos até de crueldade. Gente rica interditando parentes ricos, e há um caso de apropriação indébita no valor atual seria de R$ 1 milhão mais ou menos. E quero contar mais uma coisa agora na época de coronavírus. Eu soube de um caso de um cuidador que trabalha em uma casa de repouso e trabalha também em um hospital aqui de Juiz de Fora. E se contaminou no hospital e, trabalhando na casa de repouso, contaminou 3 internos idosos. Então vocês vejam, meus amigos e minhas amigas, existem casos absurdos. Houve um caso até de um vizinho que pretende ser curador da sua vizinha, entrou com ação, na certa que eu julguei improcedente, porque imagine um vizinho querer ser curador para administrar os proventos, a pensão ou aposentadoria da vizinha. Existem parentes que nem parentes são, de tão longe o parentesco, tão distante, querendo ser curadores. E vejo mortes, falecimentos, uns 60% daqueles que são curatelados, interditados provisoriamente, morrem antes da sentença. Imaginem uma pessoa receber a visita do oficial de justiça que lhe comunica que essa pessoa está impossibilitada de administrar seus bens a partir daquele momento. Isso é uma sentença de morte, uma condenação em vida, e daí a pouco tempo a pessoa vem a óbito. Eu tenho cobrado prestação de contas de todos os curadores, e isso gerou um bafafá muito grande. Imaginem isso. Uma verdadeira rebelião contra essa minha determinação dos curadores de prestarem contas. Então vejam a indústria das curatelas. A indústria das curatelas. Como eu falei, só aqui em Juiz de Fora, uma cidade de cerca de 600 mil habitantes, são cerca de 2.500 processos de curatela. Uns já arquivados, normalmente por falecimento dos curatelados, e outros em andamento. E eu tenho essa preocupação de proteger a vida. Eu não estou nem falando proteger o patrimônio, já é proteção da vida mesmo. Porque vocês viram, como eu falei, que cerca de 60% dos curatelados provisórios antes da sentença vêm a óbito. E recentemente esses 3 casos de contaminação pelo coronavírus. Eu tenho como modelo para a minha vida o que eu sempre vivi, o que eu aprendi, sobretudo com meus pais. E eles acolheram os parentes pobres
os parentes doentes e nunca pensaram em ficar livres deles. Eu me lembro, na minha infância, da avó Ana, praticamente cega, depois veio a ficar cega, e do avô Lino, que tremia de cima embaixo, e meu pai, Antônio Marques, é que dava banho nele. O avô Lino veio a falecer, como eu disse, na nossa própria casa. E a avó Ana veio a falecer muitos anos depois, já morando na casa do tio Luiz, porque ela quis ficar lá. E o tio Luiz nunca pensou em interditá-la. Hoje em dia, eu vejo tudo isso com verdadeiro horror, com verdadeiro choque, porque é totalmente diferente do que eu aprendi, do que eu vi. Então, meus amigos e minhas amigas, aqueles que têm parentes interditados, aqueles que, ao invés de cuidarem deles com amor, muitas vezes internam esses parentes, pais normalmente, até cônjuges, em clínicas e deixam lá, a pretexto de darem conforto, na verdade estão querendo ficar livres. Mas eu digo uma coisa, infelizmente, o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência são praticamente letras mortas no nosso país. E ninguém se preocupa em aplicar as regras do Estatuto do Idoso para valer e as regras do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E com isso, a geração mais antiga, que começa principalmente a ter Alzheimer, a maioria dos casos é com alegação de Alzheimer, essas pessoas são tratadas dessa forma. Mas digo uma coisa para vocês, meus amigos e minhas amigas. A minha preocupação maior como juiz de vara de família, que eu o sou agora há menos de um ano, é justamente com esses casos. Os outros são fáceis de resolver. Esses são muito difíceis porque a gente luta contra os próprios parentes que deveriam cuidar dos seus idosos, que lhes deram a vida, que cuidaram deles e agora, como pagamento pelo bem que lhes fizeram, esses mais novos, internam seus pais, seus entes queridos, nessas chamadas clínicas de repouso. Que nome mais sem vergonha. E começam a administrar o muito ou o pouco que esses interditados têm. Muitos casos comprovados de apropriação indébita. Muitos casos mesmo. Pessoas que herdam em vida dos seus parentes interditados. E a justiça muitas vezes fecha os olhos para esses crimes contra os idosos e os deficientes.